Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para um tema que eu considero extremamente essencial, que é a adequação do jogo túnel do tempo no contexto online na psicoterapia do paciente adolescente, gente. É curioso porque eu sempre digo que o túnel do tempo, ele nasceu de uma emergência na minha clínica, isso eu estou falando de praticamente 30 anos atrás, que eu sentia que faltava algo para eu atender esse paciente. Eu não tenho uma história de 10 anos, que depois eu levei para o doutorado. E de repente, a pandemia chega, eu acho que todo mundo que está aqui viveu essa situação, e nos pegou de surpresa, onde tivemos que readequar muitos pontos ali da nossa clínica psicoterápica. Então eu lembro que eu pensava assim, nossa, primeiro, né, se a gente pensar, a clínica do adolescente, ele estava começando a se estruturar, eu vi os primeiros artigos, os primeiros autores, já estava perdendo aquela cara, eu sempre me queixava, quem é meu aluno sabe, né, às vezes a gente viajava, ia para congresso, né, infanto-juvenil, e chegava lá, saía com 0,1%, quando não menos, de conteúdos para o atendimento do paciente adolescente e mais a clínica infantil. Então, e aí era um momento de urgência que, mais uma vez, nós tínhamos que fazer algo funcionar ali para o paciente adolescente. Eu lembro da Margarida Bari, numa aula que ela deu no curso de capacitação que eu tenho, e aí ela colocava assim, que nós, neste momento, construímos o avião em pleno voo. Então, nesse caráter de urgência que aconteceu as primeiras adequações do jogo túnel do tempo, ali, em plena pandemia, em plena construção desse voo. E hoje eu venho aí com a ideia de estar começando a sistematizar essas informações, publicar um artigo. Então eu vou contar bastante com vocês, gente, para estar compartilhando as experiências, as dificuldades dentro do contexto online, porque isso vai ser essencial para a gente engrossar esse caldo, fazer novas pesquisas, colocar mais soluções, né, pensando nos resultados com esse paciente adolescente, que realmente existe as peculiaridades dele, não posso dizer que é mais complicado, eu acredito que não, mas que se a gente não olha, não foca nas peculiaridades do paciente adolescente, a gente realmente perde muito. Bem, então hoje nós vamos estar falando aí sobre essas adequações do jogo túnel do tempo no contexto online. E é curioso, gente, eu sempre vou contar uma historinha bem rápida para vocês que eu me orgulho muito, é londrinense, né? É um senhor, Gregory, Dr. Gregory, que é um cardiologista, e eu já contei isso aqui em outras situações, quem é meu aluno conhece, mas o que aconteceu? Eu vou colocar uma linguagem bem simples, tá? Talvez eu vou falhar tecnicamente ali dentro da cardiologia, mas era uma situação aonde eles estavam suturando ali o coração, mas era uma patologia onde se suturava de um lado e meio que rasgava do outro, entre aspas. Suturava aquele lugar que abria, o outro também se abria. Então era um momento que a equipe já estava ali exaustivamente tentando várias possibilidades, já não tinha mais o que fazer, e aí eles se reuniram, né, para estar avisando ali para os familiares que realmente não era possível, né, não obtiveram sucesso no atendimento, na cirurgia, não no atendimento, perdão, nessa cirurgia. E o Dr. Gregory, ele parou e falou, olha, gente, tem uma coisa aqui na cabeça, né, que, se não me engano, ele brincou com o filho na noite anterior e usou Super Bonder, colou o dedo e viu que aquilo, né? Ele falou, olha, se vocês toparem, vocês vão lá avisar os familiares que realmente, né, o caso vai a óbito, né? Não temos mais o que fazer. E alguém desce lá, compra um Super Bonder e volta aqui, né? Perdido por perdido, vamos tentar essa alternativa. E ele conseguiu sucesso, olha que coisa incrível, gente, com aquele caso, até essa pessoa viveu muitos anos, tá, essa situação, se não me engano, faz mais ou menos uns 30 anos que aconteceu, ele viveu muitos anos com o Super Bonder,
E aí, depois disso, né, a cardiologia, e aí liderado pelo Dr. Gregory, eles foram fazer pesquisas de rejeição, de como construir uma cola, né, que cumprisse essa função. Então, era uma situação perdido por perdido, né? E eu sempre digo assim, eu me senti assim muitas vezes com paciente adolescente em termos de insucesso, na dificuldade de falar, já não queria mais desenhar, e aquele caminho era difícil de trilhar, né? Os outros jogos sem pesquisas, porque varetas, eu me sentia perdendo tempo, entre aspas, algumas vezes, sem uma agilidade nos resultados com esse paciente adolescente, né? Então, também me senti numa situação do perdido por perdido. E agora, com a chegada ali da pandemia, as pessoas vindo me perguntar como que eu uso o jogo Túnel do Tempo na versão online, eu também me vi nessa urgência e tendo que fazer o que era possível com o que tínhamos em mãos ali naquele momento, que era pegar a caixa, ir para campo e ver o que a gente poderia fazer. E teve um caso que me chamou muita atenção de uma supervisão clínica, gente, que eu falei, não, realmente nós vamos ter que arregaçar as mangas, né? A terapeuta se queixou que ela falou que ela percebia que esse adolescente, ele olhava, mas parecia que ele tinha algo ali do lado, que ele olhava o tempo todo, que tirava atenção. Era uma situação, principalmente para o adolescente, onde parte do setting está na mão dele, e que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo ao redor, né? Nós perdemos o controle dessa parte do set. É curioso, eu estava sentando aqui, né? Eu falei assim para Gabi, Gabi, nós estamos no meio de caixa, porque eu estou fazendo mudança, né? Eu falei, como que nós vamos fazer? Eu vou olhar, vou colocar aqui de costas, né? Para tirar a bagunça, porque não tem lugar que tem uma coisa no lugar aqui na minha casa, né? Então eu tô aqui de costas, parece que está tudo certo, né? Linda a paisagem lá fora de Londrina. Mas se vocês, vira aí, Gabi, você consegue. Mas se vocês olharem, olha a situação que nós estamos aqui, ó. Caixa, sacola para tudo quanto é lado, tudo fora do lugar, mala. E de repente, nesse recorte aqui, eu engano muito bem a situação real que nós estamos vivendo. E o adolescente, ele faz os recortes dele, né? Então, essa colega nossa em supervisão, ela falou, Salete, mas parece que tem uma coisa estranha. Eu falei, mas você perguntou, né? Por que ele mira tanto por outro lado? Ela falou, não perguntei. Eu falei, faça a pergunta, né? Não tenha pudor de fazer essa pergunta. E aí, ela veio extremamente indignada, porque ela falou assim, Salete, ele assiste série durante as sessões online. E ainda argumentou, né, com toda a categoria, que não estava tirando o foco dele. Por quê? Porque era uma série que ele já estava vendo ali pela terceira, quarta vez. Era só para deixar ali um pano de fundo, então de vez em quando ele dava uma espiadinha. Enfim, gente, pensa bem, né? Dentro de toda a proposta do que é um processo psicoterápico, desse mergulho na pessoa dele, se a série em paralelo não ia retirar o foco. Então, essa administração do setting nas mãos, de parte do setting nas mãos do adolescente, era uma situação nova e muito inusitada que nós estávamos vivendo nessa construção do avião em pleno voo, né? E aí eu vi o quanto realmente nós tínhamos uma urgência ali de trabalho. E eu lembro de um outro caso também, que foi muito meio nessa pegada, que o adolescente, o profissional descobriu que ele ficava teclando e conversando, tendo conversas em paralelo ali com os amigos durante o processo psicoterápico. Bem, então a pandemia nos obrigou a pensar e a pensar rápido, né? A questão era de urgência e nós tínhamos que realmente acelerar ali em termos do que nós realmente podemos fazer com o paciente adolescente no contexto online. Paralelo disso, eu fiquei sabendo de uma informação bem bacana, que o Dr. Walter Trinca, né, uma pessoa extremamente excepcional, aquele professor da USP, cheio de pesquisa, de inovação, ele também estava sistematizando os dados das primeiras levantamentos do uso dos 4 quadrantes que ele tem publicado
que são os desenhos de família. Acho que todo mundo conhece, quem não conhece, quem é meu aluno, todo mundo conhece, porque a gente usa muito, os resultados são excepcionais aí na clínica. Como que era a adequação desses 4 quadrantes, né, fora ali do contexto presencial, dentro do contexto online? Como que eram esses resultados? Ele estava começando a sistematizar e aí isso me deu mais garra no sentido de vamos realmente avaliar o mediador que a gente tem hoje, né, que é o túnel do tempo físico para essa adequação. E uma preocupação minha, gente, muito grande, é porque quando... Nossa, parece que tem alguma coisa tocando. Não, não tem. Você pausa lá fazendo grande favor? Nesse primeiro quarto, tá, Gabi? Desculpa, tá, gente? Senão o barulho vai começar a incomodar. Bem, voltando aqui. Quem já viu a minha tese, é gostoso, eu vejo que muitos alunos, muitos colegas acabam mergulhando ali na tese diretamente, onde eu sistematizo o funcionamento do jogo, né, os limites e as potencialidades, o resultado. Eu sistematizei ali vários pontos que eu sempre considero como pilares, que são alguns capítulos da tese, que tratam da fundamentação teórica que faz todo o processo do jogo, túnel do tempo, em termos de produzir ou não produzir resultados clínicos. Tá? Então, um dos pontos que eu sempre trago aqui, inclusive, é que o jogo túnel do tempo, ele tem aqui, dentro da caixa, uma anamnese disfarçada. É uma entrevista aonde distancia o adolescente porque ele não se percebe muito bem avaliado. E ser avaliado, gente, é péssimo para todo mundo sabe disso. Então, o jogo, ele tem 165 cartas, que é, na verdade, uma anamnese estruturada, mas aonde não é o terapeuta que pergunta diretamente. É o jogo, tá? É o andar dos dados no tabuleiro, que faz a questão para ele de uma forma, né, aparentemente aleatória. Mas, na verdade, tem toda uma pesquisa por detrás das 165 cartas, né? Nós estudamos uma a uma, durante praticamente aí 10 mais 4, 14 anos. E esse distanciamento, tá, que o jogo, o tabuleiro traz, e essa sensação de não ser avaliado diretamente, isso faz com que haja maior espontaneidade, tá, dentro da sessão. Então, isso a gente vai manter? Vamos manter dentro do contexto online. Outro ponto, existem várias cartas que têm como proposta que o adolescente traga as suas fantasias e não responda diretamente a determinados assuntos. Então, eu sempre digo assim, é muito diferente, tá? Nesses anos eu fui percebendo. Por exemplo, montar uma frase incompleta, eu fiz vários testes nesse sentido, tá, gente? Por exemplo, fale sobre sua mãe, 3 pontinhos. Ou, se você tivesse uma varinha mágica, o que você mudaria na sua mãe? Tá. Eu mantive essa primeira versão. Mas eu percebo que a varinha mágica, principalmente para adolescentes ali de 13, 14, 15, né? Que é uma etapa bastante complicada, porque eles estão tirando o pé da infância, estão ainda no processo não verbal, ainda muito forte. Essa versão, ela abre um leque, porque não sou eu que estou falando, é a varinha mágica que está fazendo isto tomar este formato. Percebe como distancia? Então, este é um outro ponto que, com certeza, dentro do online, nós iríamos continuar mantendo. Beleza, mais um peso positivo. Além do conteúdo ali das 165 cartas. Porém, gente, existe um ponto que eu nem dei muito valor quando eu fiz a tese, né? A tese chega um momento que eu nunca me esqueço quando o Jorge Abraão, queridíssimo Jorge Abraão, da Unesp, falou assim pra mim assim, Salete, agora chega, né?
já deu, vamos para a qualificação, não precisa acrescentar mais nada, né? Algo que a gente nunca imagina, né? Eu fiz o mestrado muito lá no começo da minha carreira, eu ficava assim, meu Deus, o que eu ponho agora? E ali era um momento onde eu estava extraindo anos de clínica e colocando no papel. Ele falou, não, tá bom. Então, existe um ponto que eu não delimitei muito, com muita clareza dentro da tese, só citei, mas que eu sabia que era um ponto essencial. O jogo, ele faz um processo de colocar o adolescente dentro de um papel ativo dentro do processo psicoterápico. O que seria esse papel ativo? O adolescente, ele tem ações ali dentro que posiciona ele dentro de uma proatividade. Ele tem que decidir, ele tem que pensar, e isto tudo vai colocando o adolescente numa nova posição dentro do processo psicoterápico. Ele é o coautor daquilo tudo. E de uma forma lúdica, o jogo traz isso. E eu sabia que isso ia perder, tá? Então eu vou estar dando aqui alguns exemplos para vocês. E vou estar pedindo para vocês me ajudarem aqui. Eu vou pedir até para a Gabi, escreve em letras garrafais os pontos que eu vou estar colocando que dentro da realidade do jogo a gente vai fazendo o adolescente se posicionar proativamente sem ele perceber. São pequenas ações, gente, que parecem insignificantes, mas na verdade elas tomam um caráter extremamente terapêutico quando somado com esses pontos que eu coloquei acima, que são outros pilares ali do jogo. Bem, então o adolescente, ele tá aqui diante do tabuleiro e eu, terapeuta, peço para ele escolher qual lado que ele quer andar. Aqui um lado que cai em desenhos ou outro lado que não cai em desenhos. Percebe? São decisões que ele vai tomando. E aí eu entrego, tá? Então, ponto 1 aí, Gabriel, ele escolhe o lado do tabuleiro. Outro ponto, eu passo pro adolescente, eu coloco na mão dele um dado e um pino, tá? Eu dou isso na mão do adolescente. E aí ele vai jogar o dado, tá? É o adolescente que vai estar jogando o dado. E posteriormente ao número que cai, ele já escolheu o lado, isso tudo tem uma história dentro aqui de como foi estruturado o tabuleiro, tá? Não vou me enveredar nesse ponto, nesse momento. Mas ele também vai ter outra ação, que é andar com o pino nas casas, conforme o número que caiu lá no dado que ele jogou. Percebe? Essas pequenas ações vão colocando o adolescente num movimento extremamente ativo dentro da clínica, tá? Outra coisa, depois que ele andou, ele vai pegar aqui as cartas. Ah, caiu uma carta aqui do presente. Ele vai, pega as cartas, localiza a que ele já trabalhou aqui em sessão, separa, ele faz esse movimento. E aí sim, ele vai entrar com o verbal, que é falar sobre aquele conteúdo que a carta está sugerindo, né? Que a frase incompleta proposta na carta está sugerindo. Mais alguma coisa, gente? Será que alguém lembra de mais algum ponto aí, né? Então, ele escolhe o lado do tabuleiro, ele joga o dado, ele anda com o pino no tabuleiro, ele pega as cartas, ele lê as cartas. É uma sequência de ações, tá? Aparentemente simples, mas que vão possuir aí uma função clínica, uma relevância, porque, como eu coloquei, desloca o adolescente de uma posição predominantemente receptiva somente para uma condição de maior participação e uma corresponsabilidade, gente, percebe? Uma corresponsabilidade no processo terapêutico, tá? Isso tudo o online vai retirar, tá? Parece pouca coisa, mantém a estrutura da entrevista, da anamnese, mantém a questão de instigar a imaginação, sim, mantém, mas eu tinha certeza que esse ponto iria pesar, de certa forma, negativamente, tá? Não iria ser tão positivo, por exemplo, naquele caso que eu citei primeiramente, que eu estava ali em acompanhamento de supervisão, aonde esse adolescente, não, estava muito certo, que estava tudo bem fazer outras coisas em paralelo, né? Então,
qual foi? Nós tínhamos que pensar em saídas, tá? Saídas criativas, rápido inclusive, né? Para transferir aí ao adolescente o maior número possível de ações. Essa começou a ser a minha meta. Porque eu sabia que pequenas ações concretas que acompanhavam esse jogo, eles tinham uma função essenciais ali dentro desse processo terapêutico. Então, nós começamos a amadurecer, tá? Isso foi um processo que eu fui construindo ali junto nas supervisões clínicas, também junto com os meus alunos na época. Foi a época que eu saí dos cursos presenciais e fui para o curso online, né? Transferi, foi maravilhoso para mim, né? Porque eu estava no momento de começar a viajar bastante, aquele momento da minha vida permitia. Eu falei, agora em diante eu vou começar a viajar, né? Então, eu tinha acabado de chegar de Brasília, onde eu dei o curso de capacitação lá. E aí, essa oportunidade do curso online foi muito, muito importante na minha vida, né? Então, como que nós iríamos fazer? E aí nós fomos encontrando soluções. Qual foi, assim, das saídas pra gente, uma das saídas ali para colocar o adolescente nesse papel ativo? O dado, gente. Dado, eu falei, gente, dado é uma coisa tão simples para o adolescente ter em mãos, tá? Em geral, todo mundo tem um dado de um jogo antigo dentro de casa. Basta abrir aquela caixa que tá lá no maleiro e tirar o dado, tá? Ah, mas eu não tenho jogo nenhum, ou já dei tudo. Beleza. Faça um dado manualmente, imprima e cola e monte o dado, tá? Para a sessão. Depois uma aluna me contou uma situação que eu não sabia. Salete, basta colocar dado online, tá? Que aparece um dado online, é só dar um enter que ele roda ali. Nunca testei, mas foi uma colocação de uma mentoranda nossa do curso de capacitação. Então percebe como é fácil, simples? O de papel também. O de papel, né? Construir o dado de papel. Percebe como é simples ter um dado? Aí, nós conseguimos passar essa ação do dado para a mão do adolescente, tá? De uma forma muito simples. Então, próxima sessão eu quero um dado na sua mão. Andar no tabuleiro, a gente tem que pensar que a caixa, tá? Ela pertence ao profissional. Uma única caixa a gente usa aí com vários e vários adolescentes, que só aumentam na nossa clínica quando a gente começa a realmente investir nessa faixa etária, né, gente? Quem é meu aluno sempre fala, parece um imã, vai atraindo, né? E aí o terapeuta faz esse movimento, cadê o pino aqui, gente? Mas enfim, de andar, tá? O adolescente joga o dado, número 4, aí acabou de escolher, hoje eu vou aqui pro lado que cai em desenho, tá? Uma autonomia que eu passo para ele, que tem um resultado bem interessante, que inclusive leva, gente, adolescentes que não desenhavam a desenhar, tá? E trazer aquele montante de informações que são preciosas, né? Porque o desenho traz de mão beijada informações extremamente relevantes, que às vezes demoram muito para aparecer. Então isso aqui é uma estratégia que permanece e que dá essa possibilidade da gente conseguir esse manejo com o paciente adolescente, mesmo online. E aí o terapeuta aqui anda no tabuleiro e fala, opa, caiu aqui uma carta do passado, tá? Ou do futuro. Ele pega a carta, e aí o que eu sugiro? Que ele não leia a carta, o que caiu. Ele fotografa, ou ele passa isso dentro de outros formatos aí para o paciente adolescente. O adolescente recebe a carta, aí ele lê a carta, e aí ele traz o que aquela carta proporcionou de memórias, ele traz o conteúdo dele a partir daquela frase incompleta proposta pela carta. Percebe, gente? Com isso, a gente conseguiu colocar ações, tá? Dentro da medida do possível, para a gente preservar essa parte de tomada de decisões, de ações concretas. O adolescente precisa de ações concretas, assim como a criança brinca, o adolescente, isso é extremamente efetivo, para que ele ingresse de uma forma mais ativa no processo psicoterápico. Então, nós, com essa postura, né, instigando essa postura
ativa, a gente implica que o adolescente se posicione de uma forma mais protagonista ali no seu processo psicoterápico. Então seriam essas medidas, tá? Que ao longo desses anos aí eu fui tomando, tá? Então aquela pergunta, né? Dá para colocar o atendimento, dá para adequar o túnel do tempo na versão online? Sim, é possível. Mas desde que a gente faça essas pequenas estruturações na técnica. Por quê? Porque essa postura do adolescente, ela é realmente relevante, ela é significativa quando a gente pensa nos resultados clínicos, tá? Gente, então, esta é a proposta aí, tá? Eu quero colocar uma frase para vocês, para a gente estar fechando aqui, tá? O adolescente permanece, uma frase que eu coloquei ali no artigo, o adolescente permanece psicologicamente mais presente quando ele permanece concretamente em ação. Eu vou repetir aqui para vocês, tá? Eu tô até lendo aqui. O adolescente, ele permanece psicologicamente mais presente quando ele permanece concretamente em ação. Então, sucesso imenso, tá? Se vocês tiverem aí experiências com o uso online, será um prazer imenso a gente estar conversando no privado, tá? Vocês estarem colocando, repartindo aqui também. Mande essa live para colegas que atendem paciente adolescente, gente. Nós temos que fazer um trabalho realmente... estão demandando muito da gente, né? O adolescente é uma faixa etária que está demandando. Eu sempre digo que o adolescente foi uma faixa etária, cada um sofreu a sua forma, né? Mas o adolescente, ele perdeu muito, né? Porque ele perdeu contato com os pares, ele perdeu muito nessa pandemia. Tanto que as pesquisas apontam o quanto o índice de ansiedade e depressão aumentou naquele período e realmente, gente, as pesquisas estão apontando que apesar de ter um gráfico ali em curva crescente de alguns sintomas, autolesão, ansiedade, depressão, ele permaneceu crescente mesmo após pandemia. Então, nós temos muito a fazer, tá? Inclusive, fica uma dica aí bem preciosa, assistam uma live sobre o atendimento, adequações do atendimento online com paciente adolescente, onde eu falo o atendimento, só sobre o atendimento online, independente do jogo. Porque o atendimento online com paciente adolescente, nós perdemos, né? Algumas... Perdão. Eu sempre falo que para atender o paciente adolescente, a gente tem que ter todos os sentidos aguçados, né? Às vezes o cheiro nos informa, o olhar do corpo como um todo, e esse recorte da tela faz que a gente perca. E como perder tudo isso sem perder em qualidade nos resultados clínicos? Então, nessa live, procurem aí que eu dei no começo do mês, vocês vão ter acesso a esse tipo de informação, onde eu vou também propondo novas saídas para estarmos melhorando cada vez mais o atendimento do paciente adolescente. Gente, um grande abraço a todos vocês e muito obrigado ali pela participação de cada um de vocês.